Vem pra cena ficar em alerta comigo, porque essa história é difícil de entender. Mas é óbvio que a gente vai contar pra você. Eu vou pedir para meu diretor colocar aqui essa imagem. Este homem desapareceu. Comerciante, trabalhador, vinha sempre aqui para Sergipe, mas ele é de Pernambuco. Grava essa informação. Um homem de Pernambuco, trabalha aqui em Sergipe e desapareceu. Ele tinha como costume, quando vinha para cá, para Sergipe, passar na casa de uma filha que ele tem. E ele não passou na casa dessa filha. Esse homem, gente, foi morto. O carro dele foi encontrado. E quem vai contar pra gente essa história melhor, ao vivo, é o repórter Leonardo Barreto. Porque tem muita coisa que a gente está querendo entender aí nessa história. Quem estava nesse carro? Esse carro foi encontrado em que condições? Por que esse homem foi assassinado? Ele desapareceu e foi morto? Ele tinha algum inimigo? Ele tinha algum tipo de rival? São muitas dúvidas e muitos questionamentos. Eu já estou vendo que o Leonardo Barreto está aqui posicionado e vai trazer para a gente agora essa informação. Boa noite, Leonardo. Na verdade, são várias dúvidas que a gente está aqui. Você está desde cedo nesse caso, se debruçando aí com essa história. O que você pode contar para a gente do que aconteceu com esse comerciante de Pernambuco que estava trabalhando aqui em Sergipe? Boa noite para você, Mariana. Boa noite para todos. Este poderia ser um caso muito complexo, mas foi esclarecido com muita rapidez. E você falou aí sobre o carro, né, do comerciante, o Antônio de Farias Menezes. O carro do Antônio, um Celta, foi localizado no município de Rosário do Catete. Isso na terça-feira à noite. Quem estava dirigindo este carro era um jovem identificado como Antônio dos Santos. O Antônio estava dirigindo o carro sem carteira. Até então não havia sobre ele nenhuma suspeita, além da irregularidade, né, por estar ali dirigindo o veículo sem a carteira de habilitação. O carro foi apreendido e levado para a delegacia do município de Rosário do Catete. Lá na delegacia, os policiais começaram a fazer uma busca para localizar o dono do veículo. O dono do veículo era o Antônio de Farias Menezes, de 59 anos, comerciante, dono de um ferrovelho no município de Ipojuca, em Pernambuco. Pois bem, a partir desse momento, a polícia passou a ligar para o Antônio, não conseguiu falar com a esposa dele, para avisar que o carro dele havia sido localizado, que estava na delegacia do município de Rosário do Catete. A esposa, ao atender, informou que o marido estava desaparecido desde a segunda-feira, que ele havia saído e que ela não tinha mais informações sobre ele. A partir desse momento, a polícia começou a investigar o caso. Fez uma varredura no carro e observou que o carpete da mala não estava lá e que haviam algumas manchas que poderiam ser de sangue. A partir desse momento, a polícia voltou a contactar com o Antônio, que tinha sido encontrado, né, dirigindo o veículo. O Antônio confessou tudo. Ele disse que o Antônio estava morto, mas disse que não foi ele o responsável pela morte do Antônio, mas sim um amigo dele identificado como Tiago Conceição. O corpo do Antônio foi encontrado em uma fazenda no povoado Aguilhadas, no município de Pirambu, litoral norte aqui do estado de Sergipe. Foi encontrado na madrugada de ontem. O corpo foi trazido aqui para o IML e a polícia continuou a investigar toda essa situação. Hoje pela manhã o Tiago Conceição foi preso também. De acordo com o Antônio, Tiago foi o responsável por tirar a vida do Antônio, lá no município de Pirambu. Os dois devem ser indiciados por homicídio e também por ocultação de cadáver. Esta situação está sendo acompanhada pela polícia, né, desde a terça-feira. Hoje pela manhã eu estive no cemitério da Barra dos Coqueiros, onde uma filha do Antônio tem uma casa. Portanto, ela preferiu sepultar o corpo do pai aqui mesmo. Eu acompanhei o sepultamento, ela preferiu não gravar entrevista, estava bastante abalada. Ela passa a semana na casa da sogra,
no município de Maruim. E disse que o pai mora lá em Ipojuca, mas a esposa mora aqui em Sergipe. E ele também costuma vir aqui a trabalho. Chegava a vir ao estado pelo menos uma vez a cada 2 meses. Ele, desta vez, não avisou a filha que estava aqui. Ela achou muito estranho. A filha, que passa a semana em Maruim, costumava receber a visita do pai todas as vezes que ele estava aqui. Dessa vez, ele não passou lá. O Antony, que foi preso, ele disse que o Tiago havia chamado ele para dar fim no corpo do Antônio. O Antônio, segundo o Tiago, teria ameaçado ele de morte. Ele decidiu se antecipar, foi lá e matou o Antônio. Eu conversei com familiares do Antônio, que disseram não saber de nada, de nenhuma situação que envolvesse alguma atitude criminosa ou mesmo inimigos. A sogra dele, inclusive, disse que ele era alguém muito quieto, muito calmo e que vivia para a família. Disse ainda que era um avô muito carinhoso com os netos. A família está muito abalada, prefere não falar muito sobre o assunto. Hoje à tarde eu conversei com a delegada responsável pelo caso, a Andresa Thaís. Questionei a ela se esses dois, além dos crimes de ocultação de cadáver e homicídio, eles poderiam responder por latrocínio, porque levaram o carro da vítima. Ela disse que essa é uma questão que deve se desenrolar com o andamento do inquérito, que por enquanto é muito prematuro dizer, e o que a polícia no momento quer esclarecer é qual teria sido a motivação do crime. O Tiago disse que matou o Antônio porque havia aí uma ameaça de morte. Mas o que teria provocado essa ameaça de morte? Esse foi um questionamento que eu fiz à delegada. Ela disse que isso ainda não foi informado. Nenhum dos dois presos falaram sobre o assunto. O caso segue sendo investigado e a gente, é claro, acompanhando tudo, Mariana. Leonardo, deixa eu só entender uma coisa. Porque você disse pra gente que as pessoas, a investigação está correndo aí. A suposição é de que são 2 pessoas, me corrija no que eu tiver errada, certo? E você que está em casa também deve estar entendendo mais ou menos parecido. 2 pessoas estariam envolvidas nessa morte. Essas pessoas teriam se antecipado porque o Antônio estaria ameaçando essas pessoas. Agora, a gente se pergunta, e por que eles ficaram com o carro do Antônio? Porque pra gente, se eles só queriam matar ele, para que pegar o carro? Porque, assim, é claro que a polícia vai investigar, é claro que a polícia vai determinar que tipo de crime foi, mas, para mim, parece muito um latrocínio, que é o roubo seguido logo de morte, né? Exatamente, esta é uma ação que caracteriza muito o latrocínio. Mariana, é isso mesmo, foram 2 presos, mas a ameaça de morte teria sido feita a apenas um deles, apenas ao Tiago Conceição. O Tiago era quem conhecia o Antônio e ele disse que o Antônio teria ameaçado ele de morte. Quando ele se sentiu ameaçado, ele foi lá, chamou o Antony, que era amigo dele, para que o ajudasse a ocultar o corpo do Antônio. Esse é o enredo dessa história. E depois, o carro do Antônio, ele não ficou com o Tiago Conceição. O carro do Antônio foi parar nas mãos do Antony, que estava lá circulando pelo município de Rosário do Catete, o que caracteriza aí latrocínio, mas isso a polícia é que vai entender ou não se de fato esta ação caracterizou este tipo de crime. Muito obrigada, viu, Leonardo, pelas informações. A gente vai seguir aqui com a notícia para você.